Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cealba Agrocast, essa rede de compartilhamento acerca dessa nova fronteira agrícola que é a nossa região Cealba. Hoje tenho um prazer aqui de estar entrevistando Lucas Macedo. Ele vai trazer várias informações de como gerar energia de uma forma barata. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo de Salvador, para estar contribuindo de uma forma muito positiva, com muita propriedade, essa fala sobre energia solar. Energia solar é uma ferramenta que muita gente se utiliza no agronegócio para estar nos ajudando. E o Lucas tem toda a propriedade para falar. Ele vem falando da empresa SDB, Sol da Bahia. Quando eu fiquei sabendo dessa sigla, sabe quando você traz na cabeça, na memória e não esquece nunca mais? Então, SDB... Conexão imediata também. Imediata, né? Parabéns. Lucas, se apresente para o pessoal, fala aí um pouquinho da SDB e vamos decorrer sobre esse assunto que é a energia solar. Mariana, primeiramente agradecer, ficamos bem honrados aí com o convite de estar aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto que, ao mesmo tempo, muita gente já conhece, mas também ainda gera muitas dúvidas e é sempre importante a gente estar esclarecendo e conversando sobre esse tema e que tem total relevância dentro do agronegócio, né? Os clientes do agro hoje representam aí mais de 30%, né, dos projetos da SDB, de um universo de mais de 700 projetos em 11 estados que nós temos. Aí já aproveitar para falar um pouquinho aqui também da nossa história. Sim. Mas é de muita relevância, né? É de muita relevância. Quando você fala de 30% desse segmento agro, dentro desse segmento de 700 aí, o agro, o perfil são projetos medianos, como é que a gente caracteriza isso dentro dele? A gente tem desde do pequeno agricultor, que tem contas ali, digamos aí, de R$1.000 por mês, a grandes projetos, né, clientes do agro com contas de 15, 20 mil reais por mês, e até clientes que têm várias contas que somadas, né, dão muito mais do que isso. Mas a energia solar, e já aproveitando também, é um sistema que uma das suas grandes vantagens é a modularidade. Então você consegue, né, atender desde o, aí, exemplo, no residencial, ao cliente que gasta R$200 por mês, você faz um sistema hoje ali com 3, 4 painéis fotovoltaicos e você vai atender a demanda desse cliente. Então, outra grande vantagem é essa modularidade. Você consegue fazer um projeto de acordo com a necessidade de cada cliente. De cada especificidade, né? Lucas, explica como é essa transformação de energia, como é essa geração de energia. Tudo começa onde e como é que isso chega de fato para um cliente que está buscando economia financeira. Como é isso? Perfeito. A grosso modo, o sistema fotovoltaico ele funciona de uma maneira relativamente simples. Os painéis, né, fotovoltaicos, as placas, como o pessoal costuma chamar, ela gera energia em corrente contínua, CC, que a gente chama, só que energia por padrão, que a gente utiliza, televisão, enfim, é em corrente alternada. Então é necessário um equipamento que é um inversor. A gente brinca que o inversor ele é o cérebro do sistema. Então o inversor ele tem diversas funções, mas a principal é transformar essa energia em corrente contínua em corrente alternada. Então, são os dois principais equipamentos do sistema. Existem outros, são equipamentos, são acessórios ali que a gente chama, mas os dois principais são os painéis e o inversor. Então, o inversor ele transforma CC, corrente contínua, em CA, corrente alternada, além de outras funções, por exemplo, o monitoramento. Então, todos os sistemas, basta uma rede de Wi-Fi ali, você conectar o inversor à rede de Wi-Fi, você consegue monitorar toda a performance do seu projeto através de um aplicativo no celular. Então você, em tempo real, onde você estiver, você acompanha ali quanto foi que você produziu hoje, seu acumulado no mês, no ano, a performance, né, ao longo ali da existência daquele projeto. Então, a grosso modo, o sistema fotovoltaico ele funciona, né, dessa maneira. E ele é conectado
a grande maioria, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes nos bastidores, digamos assim, mas outra informação importante é que você, dentro da energia solar, você tem dois tipos de projetos, o on-grid e o off-grid. O on-grid ele é conectado à rede da distribuidora de energia, no nosso caso aqui na Bahia, a Coelba, né? E o off-grid é o sistema isolado da rede, é quando você não tem a disponibilidade da rede, não chega, você, né, vai falando aí do agronegócio, você vai começar... No lugar que não tem energia... Que a rede não chegue, ou que chegue, só que, como o pessoal brinca, a energia é fraca, é uma energia monofásica, né? Às vezes você não tem um trifásico, então você tem uma limitação de atendimento, digamos assim, da rede, então você tem a opção de fazer um sistema off-grid, que é o sistema isolado. E aí esse sistema isolado, ele pode funcionar somente com os painéis e o inversor, certo. Só que aí você só vai gerar energia quando tiver sol, digamos assim. Limita um pouco, né? Limita o horário ali de atendimento e às vezes, e aí quem tiver a necessidade, por exemplo, de usar essa energia à noite, aí existe a necessidade do incremento da bateria. Que aí já é uma inovação, não, mas já é um avanço dentro desse serviço de energia solar, né? Você gerar energia e conseguir armazenar um pouco dessa energia. Um pouco dessa energia. E é um sistema que tem chegado, Mariana, esse ano com muita força. Sim. O preço das baterias eu diria aí até 12 meses atrás, um ano atrás, era um preço que a conta não fechava, digamos assim, de jeito nenhum, era muito caro. E já reduziu assim num valor considerável que torna financeiramente falando muito interessante também em certos casos. Então isso essa tomada de decisão do caminho de como seguir depende muito desse projeto inicial, da necessidade real, né? É uma análise, é o que a gente faz com os nossos clientes. Na verdade a gente faz uma análise das suas necessidades, caso a caso, da sua realidade, das suas dores. Sim. Então isso, nós temos a equipe, né, totalmente preparada para estar atendendo e entendendo. Não existe uma regra universal. É assim, você vai usar a bateria, está resolvido. Não, a gente entra ali realmente, é um bate-papo para a gente entender, uma visita técnica, para entender ali a realidade. E somar, né, no contexto dessa necessidade, né, que essa necessidade de ter energia e fazer esse movimento, principalmente no agro, ligado aqui à nossa região de Iambu, que é uma zona de transição, a gente precisa para estar, de fato, utilizando na irrigação. E a gente bem sabe que nem sempre a gente consegue ter, de fato, uma energia que atenda essa necessidade nossa e também a relação do custo-benefício da coisa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória da energia solar dentro do Brasil e de 2019 para cá, o quanto isso mudou, porque a energia solar foi um boom de febre, digamos assim, e o que mudou de lá para cá, e também ainda há o benefício de se fazer escolha nos projetos de energia solar. Tiveram mudanças que eu acho que esfriou um pouquinho, às vezes, algumas pessoas que queriam entrar, mas de fato ainda é viável entrar nesse segmento. Perfeito, excelente pergunta, Mariana. Para a gente falar de energia solar no Brasil, nós voltamos aí 13 anos atrás, no ano de 2012, foi quando foi criada a resolução normativa, a resolução 482 de 2012 da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que permitia a geração distribuída. Esse tipo de projeto que a gente fala, um grid conectado à rede da distribuidora, que é o que a maioria das pessoas costumam fazer, que é o que você tem ali o maior retorno financeiramente falando. Isso foi permitido, foi uma resolução normativa da ANEEL, criada em 2012 para incentivar o uso das energias renováveis. Antes disso, então, não era permitido. Exatamente. Então, em 2012 foi criada essa resolução, mas existe um histórico, um gráfico que mostra, porque tudo isso, se você entrar no site da ANEEL, você vê lá quantos sistemas foram conectados à rede ano a ano. No início, 2012, foram 3, 4 sistemas no Brasil inteiro. No ano seguinte, dobrou para 8, mas assim, ainda
ainda acanhado, exatamente, né? Eu sempre falo assim, quem investia nisso provavelmente são aquelas pessoas, tem as pessoas que são fissuradas em tecnologia, né, que quer ver, mas assim, a conta não fechava. Você pegava o payback aí pelos valores que eram os equipamentos lá atrás, era payback de mais de 15 anos. Então não fazia sentido você, né, instalar. Mas o tempo foi passando e a partir ali você vê nesse próprio gráfico de crescimento desse tipo de projeto, a geração distribuída que a gente chama, que em 2017 você já tem um crescimento ali que você começa a abrir o olho, 2017, 2018. E aí 2019 é quando a SDB começa, né? De fato, nasce a SDB Energia, justamente identificando um dos sócios já atua no segmento de energia há mais de 20 anos, então ele já conhecia ali disso, ele começa a ver justamente que é um projeto muito atrativo do ponto de vista financeiro, né? E de diversos outros. Eu vou falar muito do financeiro porque muitas vezes é o que dói mais, mas do ponto de vista sustentável é excelente. Enfim, e aí 2000 começa a crescer muito, ali 2017 para 2018 dobra, 2018 para 2019 dobra novamente, enfim, você começa a ter um crescimento significativo desses projetos a nível Brasil. E em 2022 você comentou, na verdade, o mercado passa por uma mudança que muita gente enxerga só pontos negativos, mas existem diversos outros pontos que foram positivos também. Um deles é a segurança jurídica do negócio. Até então, até 2019, 2021, você tinha uma resolução normativa da ANEEL, que isso poderia mudar a qualquer momento. Se entra lá um novo diretor na ANEEL, que ele é contra tudo isso, ele dá uma carteirada e resolve mudar. Você tinha, quem já tinha instalado, você tem ali meio que o direito adquirido, mas era um mercado que incerto e que poderia mudar da noite para o dia se alguém lá fosse. Seria difícil acontecer, mas que poderia, né? Então o mercado, as próprias associações das empresas de energia solar a nível Brasil também pressionavam ali para que isso virasse uma lei de fato. Isso acontece na virada ali 2022, 2023, que foi aquela corrida, né? Ou você faz seu projeto até o final do ano, ou quando virar o ano. E aí foi justamente nessa época, quando é criada a Lei 14.300, que é o que regulamenta o nosso segmento hoje. Então existe uma lei que regulamenta tudo isso que a gente está falando aqui. Porque muita gente, às vezes é uma objeção. Tem alguns clientes que perguntam, mas a Coelba vai aceitar isso? Qualquer hora ela vai chegar e não vai querer mais contabilizar. Não, ela não tem, isso é uma lei, né? Sim. Então elas existem ali as obrigações que ela precisa cumprir, de prazos e tudo mais, e que na grande maioria das vezes é cumprido. Às vezes existe ali um problema ou outro, mas que, né, são resolvidos. Então é criada essa lei 14.300, quando você fala que o pessoal vai taxar o sol, usaram, né, muito esse termo. Eu particularmente eu não gosto muito, acho que foi uma cobrança que de certa forma faz sentido. Organizou, né, o segmento. E antes assim, você pagava uma taxa mínima e o que as distribuidoras elas batiam muito era: às vezes você faz uma usina para gerar, um exemplo, 10 mil kWh, o kWh é R$1,10, estão falando aí de R$11 mil por mês. Você faz uma usina remota, num lugar remoto, e você está usando de fato a rede, porque eu faço muito essa analogia, o sistema on-grid conectado à rede, você utiliza a rede da distribuidora como uma grande bateria. Você está injetando essa energia, o medidor da distribuidora está contando, e você vai usar esse crédito em outras, né, unidades, desde que elas estejam na mesma titularidade e dentro da mesma área de atuação da distribuidora. Então você gerou crédito em um local e você está batendo esse crédito em outros locais, né? Então você está usando a rede para acumular. E não é justo. Antes você pagava, por exemplo, num negócio desse, você pagava R$100, que era a taxa de disponibilidade. É o custo mínimo ali que a gente chama, né? A taxa mínima para a Coelba. Então isso hoje você paga um valor a mais. Isso depende, é o chamado fio B
você remunerar a distribuidora um percentual pelo uso da rede, o que, minha avaliação, é justo. Sim. Faz total sentido. Faz sentido, Faz né? sentido. E que não fechou a conta, porque na época muita gente, é aquilo, você está acostumado com a coisa, aí quando você tira isso, as pessoas tendem a achar que é o fim do mundo. Não quero mais não, porque antes era assim. Agora o que eu sempre falo o pior é você continuar refém da distribuidora de energia, porque energia a gente nunca vai deixar de gastar. Pelo contrário, o nosso consumo de energia ele tende a aumentar a cada dia, né, em todos os sentidos. Dentro do agro, você tende a ter novos equipamentos para você automatizar a produção de equipamentos elétricos, então você aumenta esse consumo. Ô Lucas, tem como você explicar só esse fluxo, como é que funciona? A nível de geração de energia, distribuição de energia e como o cliente, no caso, agora a gente gerando energia, como é que isso se organizou dentro dessas fiações que distribuem no Brasil todo? Antes existia algo centralizado, agora descentralizou a produção, sobra de energia no sistema? Isso tem saído muito na mídia, né? Que em muitos casos o pessoal querendo colocar a culpa ali, querendo justificar o possível apagão, colocando a culpa na energia solar, o que, assim, a energia solar, eles estão querendo, você tem a balança, você tem tudo na balança, você tem os pontos positivos e negativos, ele está pegando um ponto que talvez ali tenha uma pequena contribuição, mas que eles estão desconsiderando, jogando no lixo todos os benefícios que a energia solar proporciona, porque um deles, eu vou voltar já na sua pergunta de fato, mas hoje, por exemplo, a gente já está aí há 4 meses pagando bandeira vermelha. A bandeira vermelha, o que é? Uma taxa extra, digamos assim, que todos os consumidores pagam na conta de energia, é um acréscimo ali. Por quê? Porque o sistema, a matriz energética brasileira, que é prioritariamente a hidrelétrica, o solar cresceu bastante, hoje é a segunda fonte que mais contribui ali com a geração de energia no Brasil, mas é quando a bandeira vermelha ela é acionada quando existe a necessidade do acionamento das termoelétricas. E as termoelétricas, é uma energia muito mais cara, 10 vezes mais cara do que a energia solar e muito mais poluente. Então ela não tem vantagem nenhuma de você acionar uma termoelétrica. Só que agora, por exemplo, está sendo obrigado pela falta de energia. Aí você imagina se não tivesse tido a geração distribuída, que são esses, digamos assim, os pequenos projetos espalhados aí nos telhados residenciais, no agronegócio, nos comércios, nas indústrias. Seria um caos total. Seria um caos total. Se hoje está faltando, imagine, porque se você somar, eu não lembro bem agora, mas o número é assim, a quantidade hoje de projetos de energia solar, de geração distribuída dentro do Brasil, você equivale aí a 4, 5 usinas Itaipus, que é a referência aí de geração. E são investimentos o quê? Privados, não precisou o governo investir nisso, é a contribuição de cada um da gente, né, que tem a energia, que está mudando de certa forma ali o sistema como um todo. Então existem, é um tema muito complexo. Sim. Mas que o pessoal fala de um jeito como se fosse assim, eles pegam talvez uma pequena contribuição e querem colocar a culpa disso, né, na energia solar, o que não faz aí, assim, categoricamente não faz nenhum sentido. Mas de acordo com sua pergunta, Mariana, a matriz energética brasileira, ela até 2012, ela é formada ali, que a gente chama das usinas centralizadas. Você tem a Itaipu, né, e várias outras aí no Brasil, que elas geram uma grande quantidade de energia. Aí existem as linhas de transmissão, que são aquelas grandes torres que a gente vê aí nas estradas passando e cortando. Isso daí é governo federal, certo? Não tem nada a ver. Geralmente são os leilões, grandes leilões de energia, né, que aí o governo, você leiloa e o governo assume o compromisso ali de comprar o quilowatt-hora, alguma empresa vai construir, vai gerar energia e o governo assume o compromisso de comprar essa energia a um preço X, enfim. Mas são as grandes usinas. Só que para essas grandes usinas você exige grandes infraestruturas. Lucas, você poderia falar um pouquinho das características do perfil de um produtor rural quando busca
a energia solar enquanto alternativa energética dentro do seu sistema produtivo? Qual diferença você enxerga para os outros clientes, você que atende diversos ramos na prestação de serviço? O produtor rural, ele costuma ter uma conta, primeiro que esse custo da energia, ele costuma pesar bastante dentro do custo total de produção. É um dos principais custos ali que o produtor rural ele tem. Então, é fundamental ele conseguir resolver isso, porque a competição é muito forte em relação à venda. E você está ali, enquanto seu concorrente está com energia solar, produzindo energia, a gente fala ali o LCOI. O LCOI é o custo nivelado da energia. É uma conta que a gente faz, a grosso modo, dizendo, depois da implantação do sistema solar, por quanto você está produzindo o seu quilowatt-hora, que é a unidade, é como a gente mede a energia, quantifica a energia, o quilowatt-hora. Então o LCOI hoje da energia de quem produz costuma sair 16, 17 centavos o custo dessa energia. Certo. Tirando o projeto. Isso é o custo hora, ou com o projeto? Não, é tipo assim, depois que você implanta a energia solar, sim, o seu custo da energia, ele passa a ser, entendi, se você fosse ter uma conta lá, que é meio que uma estimativa, mas que faz sentido, que a gente chama o LCOI, é uma sigla em inglês, que eu não lembro agora as iniciais, mas traduzindo é o custo nivelado da energia. Então, a grosso modo é assim, quem tem energia solar, você passa a produzir essa energia a um custo ali de 16, 17 centavos. E quem não tem? Hoje, com a Coelba, R$1,10. Então, você está falando aí de 8, 9 vezes a mais. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, eu sempre brinco lá com todo mundo dentro da empresa, por exemplo. Quer me ver uma fera, é pagar um boleto atrasado, pagar multa, juros, eu fico nervoso assim, porque eu odeio jogar dinheiro fora. Eu não sou cri-cri com gasto, não, tem que gastar, vamos gastar agora. Você desperdiçar dinheiro, isso eu não tolero. E eu vejo muito isso dentro assim do segmento do agro e de diversos outros, porque a energia solar está aí como você tem a lei que permite você fazer isso, você tem boas empresas no mercado para você poder, né, gerar sua própria energia e reduzir drasticamente esse custo. A energia é digamos assim, um produto que ninguém deixa de consumir, como a gente estava falando, muito pelo contrário, a gente só vai aumentar isso em todas as esferas, né, na nossa casa, no agronegócio, como a gente estava falando, com o incremento de tecnologia, de novos equipamentos, que o produtor rural ele busca muito isso, né, de você automatizar processos, substituindo a mão de obra, isso é muito importante também, por máquinas, por equipamentos, e isso vai aumentar o consumo no comércio, na indústria. Então a energia, a tendência é só aumentar. Veículos elétricos chegando agora com em breve tratores, cada vez mais. Então seu consumo de energia vai aumentando. E quem não encarar essa nova realidade para baixar esse custo, ele está sendo menos inteligente e menos competitivo. Menos competitivo. E não tem, Mariana, também motivo. Eu falo hoje assim, você não tem, é um projeto que você não tem contraindicação. É bom do ponto de vista financeiro, para o bolso, é bom do ponto de vista sustentável, você está gerando energia limpa, renovável, ajudando o meio ambiente, as gerações futuras. Você perguntar qual é o ponto negativo, que eu sempre falo, não é nenhum ponto negativo, é um cuidado que as pessoas devem ter. De escolher empresas que devolvam o que prometem, né? Exatamente. Você tem uma empresa, eu sempre digo que é um casamento. As placas, os módulos fotovoltaicos, eles têm garantia de performance de 25 anos. Então é um projeto de longo prazo. Lá na SDB eu brinco, toda vez que o cliente vai assinar o contrato, que eu tenho a oportunidade de conhecer, eu brinco assim, aqui é um casamento. Nós agora, a partir de agora, passamos a ser a sua referência. Eu tenho certeza que toda vez que você tiver algum problema, você vai entrar em contato com a gente para resolver e a gente vai estar aqui, né, para te dar esse suporte, para ser essa referência que vocês precisam. Então é esse cuidado que tem que ter, porque tem muita gente que hoje está acontecendo muito retrofit de usinas.
São usinas que depois de alguns anos elas já não estão performando, gerando o que deveria gerar. E aí o cliente final que contratou vai buscar a empresa lá que fez o projeto, a pessoa já não atende mais, já está trabalhando com outra coisa. Nesse boom de energia solar, né, de 2019, 2020, deu para perceber que muitas pessoas encararam enquanto oportunidade e apareceram, né, prestações de serviços de N locais, né? Então, realmente buscar fazer um trabalho desse, que tem uma responsabilidade enorme, com empresas que já são consolidadas, já entendem e também levam com seriedade a prestação de serviço, né, Lucas? Porque não é só vender uma placa, um projeto finalizou ali. Essa perspectiva de casamento aí é excelente, porque... Quando entrega o projeto é só o começo ali da relação. Eu diria que ainda está na lua de mel, né? Você está terminando a lua de mel, aí é que começa para valer o jogo da vida. Quanto tempo, Lucas, para fazer um planejamento de projeto e, de fato, até a finalização da execução, assim? Um projeto de médio porte, digamos assim. Mariana, eu diria em torno de 120 dias. Esse é um prazo, lá na SDB nós costumamos considerar esse prazo contratualmente e sempre buscando entregar antes desse prazo, é o que acontece na grande maioria dos casos. Mas é um prazo confortável, eu diria aí 120 dias num projeto de médio porte. Porque envolve a empresa, a concessionária de energia, o cliente, então tem esse tripé aí para estar equilibrando e entregar o projeto, exato, né? É um projeto que, como você bem falou, não depende. Depende, não depende, eu falo assim, porque a gente, primeiro passo, quando o cliente fecha um projeto um projeto desse tipo, é a gente elaborar um projeto e dar entrada na distribuidora de energia, aqui a Coelba. A partir disso, a Coelba ela tem um prazo, a depender do porte do projeto ali, entre 15 e 30 dias, para dar um retorno. Ela vai dar o retorno, depois disso a gente faz a instalação. Quando a gente termina a instalação, nós avisamos a distribuidora que o projeto foi concluído, é o que a gente chama de solicitar a vistoria. Então nós solicitamos a vistoria e a Coelba, a distribuidora, ela novamente tem ali 15 dias para ir até o local e fazer essa vistoria. E aí, estando tudo ok, a própria distribuidora ela vai fazer a troca do relógio, do medidor. Essa é a cereja do bolo, é quando oficialmente, digamos assim, ela fez a troca. O relógio de quem não tem energia solar é um relógio unidirecional, ele só mede a energia no sentido do consumo, que é o que gera a conta de energia no final do mês, e nesse momento ela troca por um relógio bidirecional, que aí esse relógio bidirecional ele passa a contabilizar a energia nos dois sentidos. A gerada e a consumida. A gerada e a consumida. Faz um balanço. É a compensação energética, é muito simples, é conta de mais e menos, você gerou X e consumiu Y. Aí ele faz a conta. Toda vez que você gera a mais do que você consumiu, você acumula crédito. Esse crédito ele tem validade de 60 meses, ou seja, 5 anos. E quando você, no caso oposto, no caso de você gerar menos energia do que você consumiu, aí ou você vai pagar essa diferença caso você não tenha crédito acumulado. Se você acumulou crédito e aí chegou um determinado mês que o seu consumo foi maior do que você produziu, aí você utiliza automaticamente, isso é tudo automatizado, você automaticamente vai usar esse crédito acumulado. E tudo isso é muito claro, porque a distribuidora ela é obrigada a mensalmente emitir um demonstrativo de faturamento, similar ao extrato bancário. Então, todo mês ela tem que emitir esse demonstrativo, onde ela mostra lá, ó, esse mês você injetou aqui na rede tantos quilowatt-hora, consumiu tantos quilowatt-hora, sobrou tanto, já aparece lá tudo isso, acumulado mês a mês, ou acumulado, mês a mês, ou acumulado total. Então você consegue, fazendo esse monitoramento, essa é outra dúvida que muitas vezes surge no cliente, que ele fala, mas a Coelba vai me roubar, a distribuidora vai fazer essa conta direito, como é que eu vou saber acompanhar? Então tudo isso você consegue acompanhar, porque o relógio, o medidor, que vai estar lá na frente da unidade do imóvel,
ele vai estar contabilizando e você consegue chegar lá e monitorar. Ver. Né? E na conta, aí vem na conta ainda vem uma informação que muita gente não sabe, mas tem lá nas informações complementares aquelas letras miúdas lá da conta, mas tem também a informação e ainda ela tem que emitir esse demonstrativo de faturamento, que é, como eu fiz a comparação, é tipo um extrato ali. Ô Lucas, nessas andanças da SDB no agronegócio, eu acho que vocês foram que mais realmente fizeram projetos, tanto dentro aqui da citricultura do Cealba nossa, aqui na região. São quantos projetos aqui na região? Bastante. Mais de 100. Graças a Deus. Mais e de a 100 região grandes. de Petrolina, que é pra gente uma vitrine, né? Que o agronegócio lá é de uma forma muito profissional. Na uva e na manga, vocês também atuantes lá. Inclusive foi forte. Logo no início da SDB, foi a região que a gente começou mais atuante, mais forte, muitos clientes, como você disse aí, né, do agronegócio, da uva. E hoje a gente atende a Bahia como um todo, porque os clientes vão gostando, de certa forma a gente faz muita... a gente procura ser muito... Eu até brinco lá, não é que nós somos a empresa perfeita, longe disso, mas nós, a partir do momento que temos um problema, nós pegamos esse problema para encarar e resolver e solucionar da melhor forma. Nós não nos omitimos em relação a esses problemas quando eles surgem. Trabalhamos sempre para que não aconteça, mas hoje nós já temos projetos implantados em mais de 130 cidades. São 11 estados do Brasil, então não nos limitamos aqui somente à Bahia. Quando surge projetos maiores, semana passada eu estava em Minas Gerais, em Sete Lagoas, ali do lado de Belo Horizonte, também um cliente que já é nosso, que fizemos uma usina para eles no interior do Ceará, acionou para a gente ir lá para apresentar uma proposta, mais outro estado que a gente pretende incrementar aí no nosso portfólio, mas atuamos em diversos estados. O mais, nossa casa é aqui, somos aqui, nossa matriz em Salvador, mas estamos aqui na região muito bem representado aí por Matheus Barros, tem feito um belíssimo trabalho, grandes clientes de referência dentro do agronegócio principalmente, e é um trabalho que a gente sempre fala, nós somos uma empresa especialista em energia, nós não fazemos mais nada, nós não temos nenhum outro negócio dentro da empresa. Nosso negócio é energia, é encontrar a melhor solução de energia para cada tipo de cliente, para a necessidade de cada cliente. Então pode ser mercado livre de energia, soluções de BES, que a gente falou aqui também um pouquinho nos bastidores, que está chegando com muita força, a bateria, o armazenamento de energia. Em alguns casos específicos é uma solução muito interessante. A energia solar, o off-grid, que é o bombeamento solar, em alguns casos também é a melhor solução. Então nós temos uma equipe, um corpo técnico aí muito bem preparado para entender a real necessidade e a demanda de cada cliente, para a gente estar ofertando ali a melhor solução. E a melhor solução não existe, como eu disse, não existe regra. Para cada caso, é uma solução personalizada. Ô Lucas, a evolução da energia solar enquanto tecnologia, as placas, você acha que no futuro próximo elas tenderão a diminuir de tamanho, terão alguma eficiência, digamos assim, na geração da energia? O que você acha que vai vir para revolucionar o que já está bom, que já migrou, acho que já mudou muita coisa? O que você acha assim, a curto prazo que chega para modernizar? Eu acho difícil, Mariana. Existiu uma evolução, por exemplo, quando a gente começou em 2019, as placas, os módulos, eles tinham potência ali de 335 watts. Hoje você já tem módulos de 700, é mais que o dobro. Isso a gente está falando num espaço de tempo aí de 6 anos. Espaço curto. Então começou ali, quando a gente iniciou, utilizávamos módulos de 330, 335, aí depois 370, 400, passou para 500, 600. Só que assim, por exemplo, hoje os módulos de 700, eles já são módulos, você aumentou a potência, mas você também aumentou o tamanho dos módulos. Fica superdimensionado, no caso? Não, eu falo assim, você não ouve
houve até certo momento, até na minha avaliação, módulos ali de 500, 550, você aumentou a potência, por exemplo, você aumentava a potência do módulo 50% e aumentava o tamanho do módulo 10%, o tamanho físico dele, o tamanho, as dimensões físicas. Hoje, o pessoal está criando, em junho desse ano eu estive na China e eu já vi lá na SNEC, que é a maior feira de energia do mundo a nível mundial, acontece uma vez por ano na China e eu tive a oportunidade de estar lá 3, 4 meses atrás. Lá já tinha módulos, pessoal lançando de 800, só que assim, eles estão aumentando a potência, mas aumentando o tamanho físico, e isso operacionalmente é muito ruim. Você vai instalar um módulo antes, os módulos de 330, o instalador ele pegava, botava um módulo aqui nas costas e trabalhava sozinho. Hoje, com os módulos desse tamanho, o pessoal às vezes precisa de 2, 3 pessoas para estar manuseando. Então isso complica na instalação, na manutenção depois. E a maioria do pessoal do campo está reclamando. O pessoal mesmo fala, não compra esses módulos não, porque é muito grande. Igual sacaria de adubo pra gente, de 25, 50 quilos. E você não otimiza isso no telhado. Então, assim, eu não enxergo a curto prazo dentro do que, assim, de estarem diminuindo. Não, eles estão aumentando a potência, mas não estão aumentando a potência do módulo, mantendo o tamanho físico dele. Estão aumentando o tamanho também. E na minha visão, isso você não tem ganho nenhum. Isso é só para iludir o leigo. Né? Às vezes tem uns clientes que falam, mas um concorrente considerou uma placa aqui de não sei quantos. Falei, eu nem instalaria isso aí. Essa placa é tão grande, se tiver qualquer problema com a manutenção, você vai precisar de 3 pessoas em cima do seu telhado para estar desmontando, para estar pegando o módulo, porque você não pode pisar, tem muita gente que acaba pisando, perde a garantia. Então, assim, no curto espaço eu não vejo. Tem avançado em tecnologia, novas funcionalidades, isso tem, assim, mais em relação a tamanho físico, eu não enxergo. Chegaram a lançar também, volta e meia alguém me manda, que são as telhas solares, tipo a telha cerâmica. Na própria telha já. Na própria telha, mas isso mesmo eles lançaram. Teve uma empresa que lançou essa solução uns 3 ou 4 anos atrás, na Intersolar, que é a maior feira de energia solar que acontece aqui no Brasil, todo ano em São Paulo, e tomaram porrada de tudo que é lado dos especialistas, porque eles lançaram um negócio, acho que eles quiseram trazer como uma inovação, como uma novidade, mas tecnicamente falando, você tinha várias restrições ali, e eles sumiram com essa solução, assim, porque muita gente bateu forte, porque tinha vários pontos assim que era negócio ser instalado aqui, pousasse um pombo lá em cima, desse uma bicada, o cabo fininho ia cortar isso e você ia ficar com todo o sistema sem funcionar. Então, assim, vários pontos que isso acabou. Volta e meia alguém ainda me manda no Instagram, às vezes, alguma coisa do que vê. Analisar, dar seu veredito. Não, pule fora disso aí que é furado. Ô Lucas, vamos chamar agora Matheus, que acabou de chegar aqui para compor a nossa mesa. Matheus, ele vem suprindo a nossa região aqui, nessa linha de frente. Lucas fica lá em Salvador, nos projetos, nas coisas grandes, digamos assim, na parte de gestão. E Matheus aqui na linha de frente nessas montagens. Seja bem-vindo, Matheus. Matheus é da linha de frente aí da SDB, aí o conjunto, Lucas e Matheus. E eu preciso parabenizar a empresa de vocês pela escolha do profissional, né? Porque tá aqui na frente não, mas é um menino muito educado, sabe chegar em qualquer lugar. E assim, todo esse suporte. Quem não conhece o Matheus aqui nos projetos? Né? Lá em Tio Adalto, Seu Eliseu, todo mundo aqui do CEALBA que tem a SDB enquanto empresa parceira, conhece a prestação de serviço e o quanto vocês são unidos e falam uma linguagem só, isso é muito bacana. A gente fez aqui, Matheus, a primeira etapa aqui com o Lucas, falando toda essa parte teórica, e agora eu vou explorar um pouquinho dessa sua experiência sua de campo, na instalação desses projetos aqui dentro do agro. Se apresente aí pro pessoal. Oi, gente. Bom, Márcia, eu fico lisonjeado, obrigado pelas palavras, pelo elogio. Trabalhar com a SDB, assim, para mim foi uma grande honra e privilégio, né? Para mim como profissional, pelo aprendizado, por um mercado tão bom que é a energia solar, assim, levar esse tipo de solução que a gente faz com muito carinho e cuidado com os nossos clientes, né, para que eles possam economizar, e a gente também acaba criando relacionamentos, conhecendo pessoas, e é muito bom, assim, fazer o que você gosta, né, e também
fazer novas amizades. E aí a gente aqui na região, graças a Deus, tem tido assim uma boa aceitação, né? A gente conseguiu aí engrenar aqui na região de Iambupe com muitos clientes, com muitos projetos grandes e a citricultura no meio disso tudo, né? Desses projetos grandes. Exatamente. Esses projetos de irrigação aqui do Citrus, eu acho que foi bem assertivo, né? E vocês, assim, são pioneiros nisso tudo, né? E um ponto, Mariana, eu queria só interromper aqui, mas falar de Matheus assim. Matheus é uma pessoa que, desde quando ele chegou, ficou notório. A gente falou aqui do casamento com o cliente na energia solar, e Matheus, que a gente também foi uma conexão muito forte, por a gente ter os mesmos princípios e os mesmos valores. Matheus, ele é uma pessoa que ele se destaca, como você mesmo falou, e eu assino embaixo, porque ele veste a camisa do cliente. Se tem, ele trata, e às vezes isso lá internamente, o pessoal fala assim, pô, Matheus está defendendo aqui, pô, falei, mas é isso mesmo, é por isso que ele é destaque onde ele vende, porque o cliente vê nele ali a pessoa de confiança na resolução. E isso, né, é interessante, ele foi lá fazer, né, lá na roça, e aí a gente estava pensando em colocar no chão, mas ele subiu o drone, que vocês fazem tudo isso, né, graças a Deus. E aí olhou e falou, a forma mais viável para vocês não é no chão, vai ficar melhor se vocês utilizarem essa estrutura casa. Então, quer dizer, já dá uma solução para o cliente otimizada, né? E isso não é para todo mundo, porque de repente esse projeto de solo seria até mais oneroso, mais caro, mas falou, não, para vocês vai ficar melhor ir por essa via, e aí faz todo o estudo, faz todo o levantamento e apresenta o projeto de uma forma realmente personalizada. É o que a gente sempre fala lá, a gente sempre vê, Matheus está totalmente alinhado com isso aí também, ver o que é melhor para o cliente em cada situação e não o que é melhor para a gente, né? Então esse é um ponto muito importante, mas Matheus, ele realmente ele veste a camisa do cliente ali, ele vai atrás, quando ele não consegue resolver lá com as áreas que a gente tem, engenharia, operacional, ele me liga. Uma vez por semana ele está em Salvador no nosso escritório para estar lá debatendo, para estar cobrando das áreas, ó, isso aqui, o que é que faz. Então ele realmente veste a camisa e tem que ser assim. Eu acho, né, eu admiro muito isso nele também. Sempre falo, né? Isso aí. É por isso que você passa a confiança, que a pessoa sabe que você não. Agora, ele não vai vender e vai sumir. E tem o suporte por trás, né, Matheus? Indo por essa linha, assim, ó. Como é esse perfil desse cliente do agro, quando você vai executar isso, e como é intermediar essa solução vinda da SDB? Conta aí, você no campo. Então, Mari, assim, pelo tempo atuando aqui, eu acabo já tendo uma vivência ali, conhecendo as dores e o contexto, né, do produtor, e a gente já está familiarizado com isso. O apoio da SDB é sempre também assim linkado com essa minha postura, né, de estar assim, pensando no melhor para o cliente, da gente trazer realmente o melhor em termos de solução do que a gente projeta ali. E é uma parceria realmente muito forte, né? Quando o cliente chega assim, eu preciso colocar a minha usina, né, neste ponto. E aí você olha, analisa e vê assim, não é nesse ponto. Como é que você consegue driblar o produtor rural? Porque ele, na verdade, ele já vem com algo pronto para você tentar executar. Como é que você consegue driblar, às vezes, ele fala, por aqui vai ser melhor, e fazer essa execução, ter o suporte da empresa de Salvador para te dar toda essa estrutura e você ir lá e fazer? Eu costumo, Mari, consultar o que a gente já tem de projeto feito. Entendeu? Então mostrar meio que para ele ali o portfólio do que a gente já tem, né? Sim, para ver se atende. Mostrando um caso muito parecido com ele ali, do contexto dele, para falar, ó, desse cliente, a gente teria essa opção, a gente acabou fazendo dessa forma, para ele foi melhor e tudo mais, né? Então a gente faz essa análise aí personalizada. E cada projeto, como eu disse, Mariana, você tem diversos fatores que precisam ser analisados, como você disse. Qual é a melhor solução? O cliente tem um telhado, tem um solo. Qual é o melhor no telhado, no solo? Às vezes o cliente tem um telhado, mas o relógio, o medidor está muito distante. Você vai ter um custo ali elevado com cabeamento para que possamos conectar essa usina nesse relógio. Então, esses pontos, tudo isso a gente, assim, quando é uma solução mais, não, o relógio já está do lado do telhado, a gente já sabe que é um ponto que precisa, Matheus tem total conhecimento. Mas, na dúvida, a gente tem os departamentos internos dentro da empresa que Matheus vai levar isso para consultar. Então isso aqui, é isso aqui mesmo? Né? Falei lá com o cliente,
estou certo ou não estou certo, é isso aqui que a gente precisa fazer. Às vezes, muitas vezes o cliente ele fala, vou levar isso aqui para nosso setor de engenharia para a gente avaliar. Às vezes o transformador do cliente ele não suporta, né, a potência da usina que vai ser instalada, então a gente precisa vigilar um aumento de carga. A gente tem tido muito esse cuidado, porque nós percebemos no mercado em geral assim, uma quantidade muito grande de clientes, não da SDB, mas que você vai conversando com um com o outro, e aí, eu instalei minha usina, já tem 1 ano que a usina está lá instalada e a Coelba ainda não ligou, e a empresa disse que é culpa da Coelba. Aí foi como eu disse, assim, e não é, porque nós, como empresa de especialista no assunto, nós sabemos que, às vezes, você vai ter que pedir um aumento de carga, esse aumento de carga junto à Coelba pode incorrer em obras necessárias, essas obras levam 120 dias, pelo prazo da ANEEL 120 dias, mas na prática tem levado muito mais, porque a Coelba acaba postergando, surgiu uma emergência, não deu para fazer esse mês, posterga, e isso vira uma dor de cabeça muito grande. Então, nos projetos de médio porte, hoje o que a gente tem fechado aqui, nós temos tido um cuidado muito grande, que é o seguinte, a gente fala assim para o cliente, eu, Matheus, a gente vai assinar o contrato, você não vai desembolsar R$1, a gente vai dar a entrada nesse projeto na Coelba. Quando esse projeto estiver aprovado, aí a gente te envia o parecer de acesso. O parecer de acesso é o documento, é o nome do documento que a Coelba emite, que é validando a instalação daquela usina. Aí pronto, com o parecer de acesso, a gente procede aqui conforme o acordado. É tanto de entrada, enfim, de acordo com o que foi planejado, mas tem tido muito esse cuidado para a gente evitar de, por exemplo, caso pegue uma obra, alguma coisa, o cliente não ter o desembolso e ficar com aquela usina ali, parada, sem poder injetar na rede da distribuidora. Então é um cuidado assim que a gente tem tido para evitar e tem funcionado muito bem. A gente não quer simplesmente botar o dinheiro no bolso e casamento. Não, é o casamento e o que você puder evitar de percalços aí, isso são coisas totalmente evitáveis. Não tem por que a gente comprar equipamento, começar uma instalação que já vê o gargalo ali na frente, que já sabe que pode ter uma avaliação ali, que não pode, que... Então eu acho que acaba sendo melhor e mais seguro para todo mundo. Essa transparência aí é muito importante, essa empatia também assim pelo cliente, para entender a necessidade que ele tem, para ver o que vocês têm de solução. Porque às vezes também o casamento pode não estar certo, e aí é melhor deixar claro, por aqui dá certo, por aqui não vai, para poder tomar a decisão mais assertiva da coisa. Exatamente. Super assertivo. Me contem sobre payback de investimentos em projetos solares. Eu ia falar sobre isso até naquele momento que você falou do histórico ali de 2019. Aí vou aproveitar a pergunta de agora para puxar esse gancho. Mas em 2019, aí quando chegou em 2022, 2023, que teve essa mudança da resolução 482 para a lei 14.300, teve uma corrida desenfreada, a galera, todo mundo não quer instalar, a gente vendeu lá em 2 meses o que vendia em 1 ano. Ou até mais. Então o pessoal correu porque a mudança ia ter. Então você teve, na verdade foi uma antecipação de vendas, porque quem já estava pensando, viu ali, não, temos que fazer agora. E depois veio uma época, foi um ano muito ruim, muitas empresas fecharam as portas porque não se prepararam para isso, porque antecipou a venda, achou que ia continuar vendendo aquilo, e não foi isso, a empresa ficou ali. Eu lembro que eu falava assim, eu sei que depois vai vir a ressaca. Agora eu não sei quanto tempo essa ressaca vai durar, se é uma ressaca de 2, 3 meses, e foi uma ressaca de 1 ano. E nesse 1 ano, quem não se preparou para isso, acabou muita gente ficando pelo caminho. E nessa época, Mariana, o payback dos projetos eram de 3 anos, 3 anos e meio, 2022, 2023. Então teve essa mudança, que aí muita gente, que é essa mudança da legislação, que o cliente ele acaba pagando um pouco mais para a Coelba na conta, ou seja, a economia dele diminuiu quando ele instala um projeto de energia solar. Um exemplo, ele gasta 5 mil por mês. Antes, a conta dele baixava para 100.
era uma taxa mínima. Hoje não, ele varia de acordo com quanto ele injeta na rede. Aí tem uma conta um pouquinho mais complexa, que é o fio B, mas eu diria assim, chutando, ele ao invés de 100, hoje ele gasta 500, 600, 700. Ainda é viável. Muito viável. E outra, de lá para cá, o preço dos equipamentos e, consequentemente, dos projetos de energia solar, eles reduziram quase 40%. Então, o CAPEX, né, como a gente fala, o valor do investimento inicial de aquisição, ele caiu 30%, 40%. E hoje, o payback é mais rápido do que antes. Mesmo com essa economia que reduziu, você hoje paga mais para a Coelba, mas, em compensação, o valor do seu investimento é menor. Dá para falar em 2 anos? 2 anos, tranquilamente. 2 anos de payback. Em cima, como eu disse, né, da energia que você não tem alternativa. Se você deixar de pagar a energia hoje, a Coelba, 2 meses na verdade, a Coelba está na porta do seu negócio, da sua casa, do seu empreendimento para cortar essa energia. Então, quem não tem energia solar, eu uso muito isso, você está pagando um aluguel eterno de energia. Você pagou um mês, já era, aquele dinheiro sumiu, você não vê mais nunca. Né? Então não existe motivo para você não implantar o seu sistema de energia solar. Ah, mas eu não tenho recurso, investimento. Muita gente fala assim, investimento caro, eu costumo ver caro é o que não lhe dá retorno. Sim. Não é um investimento baixo. É um investimento geralmente, hoje o ticket médio que a gente tem lá dos projetos é de 80 mil em média. É um valor ali, né? Não é baixo, não é um valor baixo, mas é um valor altamente rentável, né? E que vai te dar um retorno. Então, existem linhas de financiamentos. Todos os bancos hoje, absolutamente todos, têm fintechs, existem linhas de financiamento para energia solar com taxas menores do que taxas de empréstimo, né, de mercado, justamente por saber que é um investimento que se paga, que você tem retorno. Hoje, você muitas vezes troca o valor da sua conta pelo valor que você vai pagar de financiamento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você gasta, um exemplo, 5 mil reais de energia, aí sua conta vai baixar para 500, você vai ter uma economia de 4.500, um exemplo. Você financiar hoje em 36 meses, muitas vezes ali, dependendo de sua análise de crédito, mas na maioria das vezes, você paga um valor abaixo dos 4.500, com carência de 120 dias, entre 90 e 120, que é o tempo justamente... E fez uma aquisição de um projeto, você, né? E você está investindo em um negócio que é seu. No seu fluxo de caixa, desembolso, não vai afetar nada. Você vai continuar antes, só que antes você pagava para a Coelba um aluguel de energia de um negócio que não era seu. Não era seu. A partir do momento que você faz a aquisição, você está tendo ali um patrimônio que é seu, que é o sistema de energia solar. Você baixou sua conta para 500 e está pagando, né, abaixo, você já economiza no financiamento, você vai economizar ainda ali alguma coisa. E pagando por um negócio que é seu, que em menos de, quando você financia, porque tem a taxa de juros, em menos de 3 anos, em 3 anos já é seu e os equipamentos ali, os módulos possuem garantia de performance de 25 anos. Então você ainda vai usufruir daquilo ali por pelo menos mais 22 anos. Então, é um negócio muito bom. E outra analogia que eu uso em relação a esse financiamento, que às vezes tem cliente que faz assim, não, mas financiamento eu vou pagar o dobro do que, ou 50% a mais do que eu pagaria à vista. O melhor, assim, aí eu falo para ele, o pior é você estar pagando para a Coelba aí, todo mês você está jogando seu dinheiro fora. Então, beleza. Se você não é sobre colocar ou não colocar, mas a forma que você vai fazer o pagamento desse investimento, né? Aí já são outros 500, se né? você tem um dinheiro para pagar à vista, ótimo, paga à vista. Mas se você não tem, não o pior de tudo é você continuar sendo refém da distribuidora. Você está literalmente rasgando dinheiro, você está jogando dinheiro fora. O financiamento hoje costuma ter taxa de juros ali na casa dos 2%. Taxa Selic subiu, né, vem subindo aí recentemente, então esse percentual também acaba subindo, mas você costuma ter a taxa de financiamento ali para os projetos do que eu vejo aí, em torno de 10%. No agro costuma ser menor, o agro tem um incentivo aí, essa taxa ainda menor. Mas um projeto de energia solar,
ele lhe dá retorno hoje de 4 a 5% por mês. Então é o que eu falo, é você fazer dinheiro com dinheiro do banco. Uma coisa é você pegar um financiamento, um empréstimo, sem saber onde você vai aplicar, para que você vai fazer. Aí você está pagando juros. Agora, caso você não tenha um recurso, você pegar um dinheiro do banco a 2%, para você monetizar ele a 4, 5%, você está fazendo dinheiro com dinheiro do banco, que é o que o banco costuma fazer com a gente. Eu concordo com tudo o que você está falando, porém tem um viés. Se esse projeto funcionar 100%, que é aí que entram as diretrizes das empresas que entregam o que prometem. Agora, a partir do momento que você faz um tipo de escolha, quando esse projeto já não funciona, você fica 1, 2, 3 meses com aquele negócio lá que não está gerando, isso aí vira um problema. Perfeitamente. Certeira e tem acontecido muito, infelizmente. Né? A energia solar, Mariana, é um mercado que tem uma barreira de entrada muito baixa. Então você pega diversas empresas, eu sempre falo isso com o cliente, vai fechar um projeto, como eu disse, é um casamento. Não feche, você não conheceu uma pessoa ali numa festa, não fecha o olho e acha que aquilo de uma noite você conheceu, que é a melhor pessoa do mundo. Não, você precisa conhecer mais a fundo, né, quem você vai escolher para estar junto contigo ali ao longo dessa jornada. Então, procure conhecer melhor a empresa, marque de ir no escritório, marque de entender, né, o capital social dessa empresa, quanto tempo essa empresa está no mercado, peça referências de projetos do mesmo porte que você vai implantar, visite, se possível, uma usina, busque referências na região de clientes. Então é um contexto ali que é muito importante porque tem acontecido muito. O retrofit de usinas, que a gente chama ali retrofit, a reforma de usinas, já é um mercado que chega muito forte em pouco tempo. Porque, como a gente comentou, foi um mercado que, eu diria assim, apesar de ter tido a resolução lá que foi criada em 2012, é um mercado que eu diria aí que é de 2018, basicamente, para frente. Então, é um mercado que tem muito novo, está falando aí de 6, 7 anos. Deixa eu perguntar uma coisa em relação ao nosso Nordeste, nossa região Cealba. Existem diferenças nesse posicionamento onde está localizado as usinas e a captação dessa energia? Existem locais que produzem mais, produzem menos? Como é isso? Para a gente começar a entender isso. Você pega na Bahia, por exemplo, as melhores regiões em termos de radiação e de geração. Você tem ali no Oeste, né, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Bom Jesus da Lapa, Irecê, você tem, e aqui na região do Vale do São Francisco também, você tem na região de Juazeiro, de Remanso, Centro-Sé, é uma região que o aproveitamento é maior. É o melhor, assim, você comparando aqui, por exemplo, com a região aqui de Ambuca, Lagoinhas, lá uma mesma quantidade de placas você chega a gerar 20% a mais. Então, bastante coisa. É bastante coisa. E ao mesmo tempo, mas não é que aqui seja ruim, porque aqui, por exemplo, você é uma região muito melhor do que o sul do Brasil. Sim. Você pega o sul do Brasil, a Bahia, o pior lugar da Bahia... Ainda é melhor do que lá. É melhor 15% do que o melhor lugar lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. E assim, engraçado que o Rio Grande do Sul ele tem mais potência instalada do que a gente, em termos de energia solar. Que acaba sendo, na minha visão, também uma questão meio cultural, né, de investimento. Então, mesmo a gente tendo esse diferencial aqui na Bahia, existe um potencial, mas ainda não é aproveitado. Ainda você pega, só para você ter uma ideia, da Bahia, menos de 6% dos consumidores possuem energia solar. E falando de um contexto geral, não só do agro, né, mas das unidades consumidoras, é 5, alguma coisa, mas é menos de 6%. E quando a gente compara com outros locais, é o que? Seria em torno de 10, mais que 10? Alguns sim, alguns estados. Você tem um destaque muito grande, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, a Bahia, se eu não me engano, é o 6º no ranking, não estamos fazendo feio não, mas pode melhorar. Dá para melhorar bastante. Lucas,
Eu queria agradecer a Matheus também, agradecer a empresa como um todo, a vocês estarem trazendo para o nosso CEALBA. Queria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal entender o quanto vocês são profissionais, o quanto vocês estão juntos, né, da gente, e o quanto vocês também enxergam essa região nossa enquanto potencial ainda a ser exponencial nessa nuance de escolher a ferramenta das placas solares, da energia solar, agregando o nosso agro. Mais uma vez, agradecer pelo convite. A gente, né, tanto eu quanto o Matheus, ficamos muito lisonjeados por poder estar aqui. É uma região que é muito importante para a SDB. Como eu disse, a gente tem mais de 700 projetos. É uma região que Matheus tem desenvolvido aí, como falamos, um belíssimo trabalho com grandes clientes de referência, que é o que a gente faz questão, que a gente busca realmente. Tanto que isso tem gerado muitas indicações. Isso Sim, mostra boca a boca, né? Que o cliente... hoje é o que a gente mais vende. Nós não fazemos nenhum trabalho de tráfego pago, Hoje nossas vendas, eles estão ali, eu diria que praticamente 100%, é o próprio pessoal que nos procura, né, que um vai indicando para o outro por estar satisfeito. Então, é uma região muito importante, é uma região com potencial ainda gigantesco, que a gente sabe. Projeto aí já de 2025, o Matheus está com essa missão de estar implantando o nosso escritório físico em Alagoinhas, né? Então vamos estar estabelecendo também, fincando a nossa marca da SDB aqui na região, entendendo, né, essa vai ser a nossa terceira, né, nosso terceiro escritório, então entendendo a importância disso e da região aqui para a gente, para nós da SDB, e nos colocamos à disposição de todos para estar fazendo essa análise. É uma conversa, como eu disse, né, não custa absolutamente nada, a gente faz, né, todo estudo, toda a análise ali da melhor solução que vai atender aos clientes. Então temos um corpo técnico aí muito qualificado, muito capacitado para estar encontrando ali a melhor solução e explicando. Acho que o mais importante é isso, é o cliente entender como é que o negócio vai funcionar, entender na prática. Isso é muito importante, que não fique nenhuma dúvida. Então, é isso que a gente se propõe a fazer um trabalho realmente muito bem feito, de excelência e com todos os clientes, né? A gente não distingue ali. Hoje nós atendemos todos os portes de cliente, do pequeno ao grande, porque a gente entende em diversos casos o pequeno ali que acabou, né, trazendo um projeto maior. Então a gente atende aí a todos os perfis de clientes. Então contem conosco. Estamos aí, em nome de Matheus Barros. Valeu. Obrigado, Mário, mais uma vez. Obrigado também, vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, Mariana. Vindo de Salvador. Obrigado, Matheus. E eu já estou me sentindo em casa aqui também. Eu estou sempre aqui com o Matheus. E vai crescer muito aqui, viu? Se Deus quiser. Esse agro nosso aqui tem um potencial enorme. Eu também. Tem, graças a Deus. Vem crescendo bastante e cada vez mais com ferramentas que propiciem para nós produtores, né, essa soma de especialidades para que se faça essa produção e que esse agro brasileiro continue crescendo e evoluindo cada vez mais. Então, parabéns à empresa, parabéns a vocês e muito obrigado. Pessoal, está aqui encerrado mais um episódio do nosso CEALBA Agrocast. Para você que tinha alguma dúvida sobre como funciona a questão da energia solar, acredito que foi uma conversa rica aqui, esclarecedora sobre essa temática tão importante. Obrigada.